Feita essa breve introdução, procuramos agora discutir as questões sobre o papel do Estado para Hobbes e o papel do Estado no mundo contemporâneo, tendo como referência o indivíduo que sempre busca o benefício próprio. Os teóricos do Iluminismo fundamentaram o que podemos denominar ideologia das revoluções. Montesquieu, a partir da divisão do poder baseado nos três poderes, executivo, legislativo e judiciário. Voltaire fez a defesa da liberdade de expressão e do pensamento, e Rousseau escreve o contrato social, a ideia de uma bilateralidade na relação de dever e direito entre o Estado e o indivíduo, entre governados e governantes. Para fazer uma análise da sociedade e das suas contradições, o autor vai se debruçar sobre a natureza humana e como essa é determinante para compreender qual é a origem dos conflitos sociais. Isso a partir de Thomas Hobbes. Agora vamos ver o pensamento dos outros filósofos aqui citados. Segundo o Tratado sobre o Governo Civil, John Locke. A única maneira pela qual alguém se despoja de sua liberdade natural e se coloca dentro das limitações da sociedade civil é através de um acordo com os outros homens para se associarem e se unirem em uma comunidade para uma vida confortável, segura e pacífica. Então, segundo John Locke, esse acordo entre os homens é o que permite uma vida confortável e segura e abdicar, claro, da sua liberdade natural. Agora vamos analisar o discurso sobre a origem da desigualdade, de Rousseau. Enquanto se aplicaram exclusivamente a obras que um só podia fazer e a artes que não necessitavam concurso de muitas mãos, viveram livres, sãos, bons e felizes. Mas desde o instante que um homem teve necessidade do socorro de outro, desde que perceberam que era útil a um só ter provisões para dois, a igualdade desapareceu, a propriedade se introduziu, o trabalho tornou-se necessário, e se viram germinar a escravidão e a miséria crescer com as colheitas. Bom, então aqui nós percebemos que a partir do momento que o homem percebe a possibilidade, né, de ganhar além daquilo que ele podia, ele vai ser beneficiado pelo interesse individual. Então, ele não vai mais ser feliz e bom porque ele não necessitava mais muitas mãos livres. Ele vai ter agora as possibilidades de, a partir da sua realidade, fazer os seus trabalhos. E isso vai permitir uma cobiça, certo? Bom, agora eu quero aprofundar com vocês o pensamento do Thomas Hobbes, certo? Bom, então a obra que nós vamos analisar é O Leviatã, de Thomas Hobbes. Thomas Hobbes foi um teórico político e filósofo inglês que, inserido no contexto da Revolução Inglesa, com a expansão dos ideais calvinistas e a posterior contra-reforma católica, vai se debruçar sobre como os conflitos religiosos vão influenciar na vida política daquele período, contribuindo desta forma para uma alteração na correlação de forças do atual monarca, que, imerso em um cenário de guerra civil, vai ter que lidar com a rebelião de seus súditos e encontrar a melhor maneira para se governar. É na busca de responder a essa questão que o autor escreve a obra O Leviatã, que tem como objetivo legitimar o absolutismo na Inglaterra. Para fazer uma análise da sociedade e das suas contradições, o autor vai se debruçar sobre a natureza humana e como essa é determinante para compreender qual a origem dos conflitos sociais.
visto que somos animais racionais e diferentes das outras espécies. Temos uma certa autonomia sobre nossas decisões. Acabamos sempre por dar prioridade ao nosso próprio bem-estar. Isso implica em ter uma condição natural que nos influencia a tomar decisões egoístas, que na maioria das vezes pode se refletir em conflitos para o grupo social no qual estamos inseridos. Diante disso, Hobbes vai constatar que a natureza humana é ancorada em três características, que juntas contribuem para o cenário de desordem social. Primeiro, a competição. Segundo, a desconfiança. E terceiro, a glória. Então, vou citar aqui parte de um parágrafo que vai destrinchar um pouco a respeito dessa defesa que Thomas Hobbes faz em sua obra. A primeira leva os homens a atacar os outros, a competição. A segunda, a desconfiança, atacar os outros tendo em vista o lucro, A segunda, a confiança, leva a segurança. E a terceira, a reputação, sendo a terceira a glória. Os primeiros usam a violência para se tornarem os senhores das pessoas, mulheres, filhos e rebanhos dos outros homens. Os segundos para defenderem-nos e os terceiros por ninharias, como uma palavra, um sorriso, uma opinião diferente e qualquer outro sinal de desprezo, quer seja diretamente dirigido às suas pessoas, quer indiretamente a seus parentes, amigos, nação, profissão ou ao seu nome. Thomas Hobbes, 2003, página 108. Da obra O Leviatã. Neste trecho da obra do autor, é possível perceber que o mesmo faz uma análise realista sobre o cenário no qual a Inglaterra se encontra. Em pleno surgimento do desenvolvimento do sistema capitalista, a ascensão da classe burguesa e início do processo de cercamentos das terras até então ocupadas pelos camponeses que, sem ter como sobreviver no campo, vão se tornar as primeiras mãos de obras nas primitivas indústrias de manufatura. Sendo o cenário vigente de promoção de um novo sistema econômico, o capitalismo, o autor vai dizer que para sua ascensão e desenvolvimento é necessária a instauração de um governo que consiga controlar os possíveis conflitos gerados pela natureza humana, com a finalidade de promover a estabilidade, contribuindo assim para que o medo da morte e do caos social motivados pelos conflitos internos e externos não interfiram no dia a dia dos cidadãos. Como alternativa a esse estado de natureza do homem, no qual a desordem implica em caos social, é necessário estabelecer uma nova cultura política, a qual, para o autor, deve não somente criar leis, mas sim instituir um mecanismo que não só vigie, mas que também puna aqueles que infringem a essas leis. Segundo o autor, o regime que pode criar as condições para promover a paz e a defesa dos súditos chama-se república. Nela, todas e todos vão ter direitos e deveres, legitimando as ações tomadas pelos governantes, seja ele uma pessoa ou uma assembleia, e com isso atingindo o objetivo de garantir a normalidade para o funcionamento das instituições. Entretanto, o estabelecimento desta forma de governo implicaria na promoção de uma figura que, como se fosse um deus, tivesse autonomia para, inclusive, se necessário, através da força, garantir a normalidade necessária ao exercício do poder. Este soberano estaria isento de qualquer punição, pois sua legitimidade foi atribuída pelo consentimento de todos, inclusive aqueles que divergiram da sua escolha enquanto governante, já que todas as suas decisões são pensadas no bem comum de todos. Porém, se o mesmo se utilizar de mecanismos arbitrários para colocar em risco a vida de alguém inocente, essa pessoa pode desobedecer seu mandatário.
Então vamos recorrer novamente à obra, a um parágrafo da obra do autor. Considerar-se-á que uma república tenha sido instituída quando uma multidão de homens concorda e pactua cada um com cada um dos outros, que a qualquer homem ou assembléia de homens a quem seja atribuído pela maioria de direito representar a pessoa de todos eles, ou seja, de o ser seu representante. Todos, sem exceção, têm os que votaram a favor dele como os que votaram contra ele, e deverão autorizar todos os atos, decisões desse homem ou assembléia de homens, tal como se fossem os seus próprios atos e decisões, a fim de viverem em paz uns com os outros e serem protegidos dos demais homens. É dessa instituição da República que derivam todos os direitos e faculdades daquele ou daquelas a quem o poder soberano é conferido mediante o consentimento do povo reunido. Thomas Hobbes, 2003, página 149, o Leviatã. É evidente que, mesmo criando mecanismos de cerceamento das liberdades individuais, Hobbes vai se colocar em defesa dos direitos de cada um a decidir sobre as decisões que serão tomadas pelos seus líderes, sendo essas discussões promovidas na vigência de um sistema de governo no qual a ordem e a defesa da paz são imprescindíveis. Somente assim é possível garantir que o sistema econômico, político e social consiga se desenvolver e fornecer tributos essenciais para a liberdade de cada cidadão. O restante fica a critério do soberano decidir com o aval de todos. Contudo, é notória a contribuição de Thomas Hobbes para a promoção da paz e a defesa da integridade dos cidadãos. Mesmo sendo considerado por alguns como legitimador da tirania, o autor consegue apresentar os problemas da natureza humana e solucioná-los. Por fim, o Leviatã ainda segue sendo o manual necessário para a compreensão do advento das repúblicas e atualmente o questionamento das suas funções perante a sociedade como um todo. Seus escritos foram e continuam sendo essenciais na busca de uma alternativa para a permanente situação de conflitos sociais que atingem o mundo todo e que tem a sua principal motivação intrínseca à natureza do homem.